Olá, a paz a todos. Vamos à leitura de 2 versículos da Palavra de Deus para a nossa reflexão. Encontramos na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 4, os versículos 20 e 21, onde está escrito assim: E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Nós estamos diante de um texto referindo-se à vida de Abraão. Abraão viveu em função das promessas de Deus. Ele viveu um tempo antes de ser chamado pelo Senhor para ir a uma terra que Deus lhe mostraria. O Senhor, no tempo próprio, o chamou e lhe fez promessas. E a promessa de Deus para Abraão, na época, era: sai da tua terra, da casa do teu pai, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus prometeu que tinha um lugar para Abrão, no seu plano, na sua vontade, no seu propósito. E o Senhor Deus disse a ele o seguinte: fez-lhe o chamado, ele atendendo o chamado de Deus, Deus disse o que iria fazer. A promessa de Deus era: e você vai para uma terra que eu vou te mostrar. Segundo, far-te-ei uma grande nação. Vou fazer de você uma grande nação. E abençoar-te-ei. Vou te abençoar. E engrandecerei o teu nome. O nome de Abrão seria engrandecido, conhecido em toda a terra. E tu serás uma bênção. Então, veja aqui, seguindo, o Senhor disse: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, mas em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui está o teor da promessa que Deus fez a Abrão, prometendo a ele ser uma grande nação e que multiplicaria sobremodo as famílias da terra, e todas elas seriam benditas. Ocorre que Abrão e Sara já estavam adiantados em idade e, portanto, não tinham filhos, e chega o momento que Deus faz uma promessa e diz o que vai acontecer. Se Abrão não tivesse se colocado à disposição para ouvir a promessa de Deus e crer no Deus da promessa, porque o que ocorre muitas das vezes é que as pessoas, ao invés de crer no Deus da promessa, crê na promessa. E muitas das vezes ficam embaraçados pelo meio do caminho. Mas aqui Abrão creu na promessa de Deus. Ele tinha todos os motivos humanos para não crer naquela promessa. Por quê? Já estavam adiantados em idade. Sara já tinha passado o tempo de gerar filhos. Portanto, se toda a vivência deles até aquela idade, cerca de aproximadamente 75 anos, já não tinham mais esperança para o futuro com relação a isto. E a promessa de Deus é que ele tinha esta promessa para Abrão de abençoá-lo, de engrandecer o nome, de torná-lo frutífero, pai de muitas nações, e de que ele seria uma bênção nas mãos do Senhor. E quando li aqui em Romanos, onde está escrito assim:
e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Como é que isto aconteceu? Ao invés de Abrão ficar incrédulo, ele ousou crer no que Deus lhe tinha prometido. Então aqui está já a plena convicção de Abrão no Deus que o chamou. Depois mudou-lhe o nome para Abraão. Abrão, pai de multidão. Pai exaltado. Abraão, pai de muitas nações, que foi a promessa que Deus fez, que de Abraão descenderia muitos que ocupariam toda a face da terra. Então veja, quando Deus diz que por pai de muitas nações tinha constituído Abraão, perante no qual ele creu, a saber, ele creu em Deus. Ele ouviu a promessa, mas ele creu de maneira correta. Por isso que Abraão não se deixou levar pelas condições físicas e pelo amortecimento do seu corpo e do corpo de Sara, sua esposa. Então ele creu em Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Só Deus tem esta qualidade, este atributo de chamar as coisas que não são como se já fossem. E à medida em que Deus chama, elas aparecem, elas vêm à existência. Como Deus fez na época da criação. Ele disse, haja luz e houve luz. Haja separação, houve separação. Haja luminares, os luminares apareceram. Estrelas, animais, árvores, tudo. Tudo Deus fez chamando as coisas que não existiam como se elas já existissem. E elas obedeceram ao comando de Deus e vieram à existência. Aqui nós encontramos que Abraão, quando recebeu a promessa, ele creu em Deus que vivifica os mortos. Ora, se Deus vivifica os mortos, se Deus chama as coisas que não são como se já fossem, não era difícil para Deus fazer com que Abraão e Sara gerasse o filho, de onde Deus cumpriria a sua promessa para trazer nações à existência. Bem, então ele, em esperança, creu contra a esperança. Então temos aqui duas esperanças. Uma esperança que ele creu e uma outra esperança que ele não tinha esta mesma convicção. Ou seja, a esperança humana do lado físico de Abraão era uma esperança que não lhe abria os olhos para enxergar a realização de Deus. Mas em função da fé, diz que ele, em esperança, quer dizer, a esperança em Deus, ele creu contra a esperança física, portanto, não deixou a esperança humana, física, limitada, sufocar a esperança que foi originada na promessa que Deus fez, e essa esperança na qual Abraão creu, ele creu em Deus. E o que Deus disse é a verdade. Ele cumpriria. Mas o foco da confiança, da fé de Abraão, não estava na promessa, estava no Deus que fez a promessa. A dificuldade dos dias atuais é que as pessoas querem crer na promessa e não no Deus da promessa. Então fica difícil. Por quê? Porque quando você crê na promessa e as condições físicas e humanas, elas não dão nenhuma sustentação de que aquela promessa vai se cumprir, pelo contrário, entre o momento que Deus faz a promessa e o momento em que ele cumpre essa promessa, existe um tempo.
E nesse tempo acontece muitas coisas. Primeiro, Deus nos leva por caminhos, às vezes, difíceis, para nos colocar no centro da sua vontade. Então, o tempo da espera é o tempo necessário para Deus trabalhar na vida de cada um de nós e nos levar a estarmos plenos, decididos e comprometidos com Deus e com a promessa que Ele nos fez. Então, este é o tempo. As pessoas recebem uma promessa hoje e querem que elas cumpram ontem. Isso não existe. Não existe. Promessa é algo que está sendo prometido para num futuro próximo se realizar. Então, isso que é promessa. Então, as promessas de Deus são assim. Não faz a promessa hoje, cumpre agora. Não. Deus faz a promessa e entre a promessa e o cumprimento da promessa existe um espaço de tempo. É aonde nós vamos ser trabalhados por Deus para chegar à condição necessária diante de Deus para tomarmos posse e ter a promessa cumprida sobre a nossa vida. Isso pode demorar semanas, meses e anos. Nós não sabemos quanto tempo, mas cada promessa tem o seu tempo de espera. Senão não era promessa. Ora, se disse hoje, cumpriu hoje, não é promessa. Já cumpriu-se. Promessa é algo que está sendo prometido. E quando Deus promete, Deus cumpre. Os homens prometem tantas coisas e não cumprem nada. Porque os homens não têm comprometimento com aquilo que falam. Eles falam por falar, jogando palavras ao vento, tentando iludir e enganar para que as pessoas acreditem neles. Mas cada vez que eles fazem isto, promete e não cumpre, eles vão perdendo a credibilidade que já não tem e eles vão sendo colocados de canto. Mas Deus não é assim. O Deus que promete, ele não promete somente para iludir as pessoas. Eu vou prometer porque ele vai ficar animado com a promessa e está tudo certo. Não. A palavra de Deus diz que todas quantas promessas de Deus há, são nele sim e por ele o amém. Isto quer dizer que todas as promessas de Deus, elas terão o seu cumprimento. Por quê? O próprio Moisés deixou escrito no livro de Números, que nós observamos, ele dizendo o seguinte, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, ou falaria ele, e não cumpriria? Então, nós encontramos que este Deus que promete é o Deus que cumpre. Então, todas as promessas de Deus, elas são, sim, cumpridas pelo Senhor. Ele prometeu, ele cumpre essa promessa de maneira completa e total. Então, Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo quanto Deus diz e promete, ele cumpre. Agora, quando Deus faz uma promessa, nós não temos que ficar marcando o tempo da promessa. O que nós não podemos esquecer é a promessa que foi feita. Isso nós temos que sempre ter em lembrança. Eu tenho uma promessa de Deus. Até o hino que diz aí, eu tenho a marca da promessa. Então isso nós não podemos esquecer. Isso temos que ter bem vivo entre nós. Deus abençoe, irmão Natanael Oliveira. Então nós observamos aqui este período de tempo que existe entre a promessa e o seu cumprimento. Bem, dito isto, nós chegamos à seguinte, então, conclusão. Abraão creu em Deus, creu que Deus era poderoso para vivificar os mortos e chamar as coisas que não são como se elas já fossem.
por crer na promessa que Deus lhe fez, ele creu contra a esperança. Ele, em esperança da promessa, creu contra a esperança humana, que não se adequa à promessa. Ele creu contra a esperança, está escrito aqui, de que seria feito pai de muitas nações, conforme que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Fisicamente, era impossível isto acontecer. Espiritualmente, para Deus não há impossíveis. Para ele, todas as coisas são possíveis. Por isso é que Abraão não creu na promessa. Ele creu no Deus da promessa. Porque crendo em Deus, o Deus que prometeu, é o Deus que cumprirá a sua promessa. Hoje as pessoas querem crer na bênção, mas não querem crer no Deus que abençoa. Então é diferente as coisas. Por isso que desvia o foco e no meio do caminho se perdem. Andam por atalhos, por caminhos errados, as coisas não se cumprem como prometido e eles logo querem culpar a Deus por prometer e não cumprir. Mas eu disse aqui, que está escrito, Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus diz, ele cumpre, ao seu modo e à sua maneira e no seu tempo. Então tudo tem o tempo de Deus. Então Abraão não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Então tudo depunha contra a promessa. Olhando fisicamente, a promessa não vai cumprir. Mas diz-nos aqui, ele não duvidou da promessa. Ele não enfraqueceu na fé. E como é que ele fez? Ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Se ele começasse a olhar a sua condição, a sua dificuldade, ele iria certamente se embaraçar, ficar preso às suas limitações físicas, que elas não poderiam em nada ajudá-lo, e, no entanto, ele então deixaria de desfrutar uma promessa que Deus lhe tinha feito. Mas ele, na sua vivência com Deus, desde o primeiro chamado que Deus lhe fez, ele já se dispôs a crer convictamente naquilo que Deus lhe dizia. E, portanto, ele é chamado pai dos que creem, ou seja, daqueles que têm a promessa de Deus e creem no Deus que prometeu. Com Abraão foi assim. Então diz aqui, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Era poderoso para o fazer. Então, observamos aqui este Deus que prometeu a Abraão, ele também iria, no momento certo, cumprir a sua promessa. Então, o que vemos aqui? É aquilo que eu disse. A promessa é Deus quem faz. Se é Deus quem faz a promessa, não sou eu que vou forçá-la a cumprir. Não sou eu que vou criar mecanismos de como essa promessa vai se cumprir na minha vida. Por quê? Fiel é o que prometeu. Então, quem prometeu a bênção, quem fez a promessa, é que vai cumprir a promessa. O nosso erro, muitas das vezes, está aí, que nós recebemos uma promessa de Deus e já começamos a idealizar caminhos pelos quais nós vamos andar, imaginando a bênção de Deus, marcando tempos e locais em que a promessa vai se cumprir. Ora, isso não está na nossa responsabilidade.
O Senhor não nos delegou. Ele disse, olha, a promessa é essa, agora dá seu jeito aí para cumprir. Não, Deus não fez assim. O que Deus fez foi o seguinte, ele dá a promessa. Isso é prioridade de Deus. Só ele é o Deus da promessa. Deus de promessa. Ele fez a promessa, agora a nós compete crer, receber a promessa, crer nela, fortalecer a nossa fé em Deus, ficar atento do tempo da promessa feita para o cumprimento da promessa, porque certamente Deus vai nos levar por alguns caminhos para nos modelar dentro do seu propósito e da sua vontade, para quando do cumprimento da promessa nós estejamos prontos. Porque a pior coisa é a pessoa receber uma promessa e no momento do cumprimento a pessoa não está pronto. O que vai fazer com a promessa? A promessa vai se perder. Então, nós encontramos aqui que precisamos, entre este período da promessa feita e do cumprimento da promessa, nós temos que procurar nos aproximar de Deus a cada dia, procurar entender a sua vontade, nos posicionar dentro daquilo que Deus nos revelar através da sua palavra e colocar-nos na condição da expectativa. Porque a esperança gera expectativa. De quando acontecer, o que vai acontecer, eu preciso estar pronto. É a semelhança de uma pessoa que ele entra num trabalho, numa empresa, ou até mesmo em vários lugares, ou até mesmo na igreja, e sabe que tem promessas que deverão chegar no determinado tempo para cumprir-se. E se for numa empresa, existem lugares, posições que as pessoas querem galgar, querem chegar lá. Só que eles não fazem nada. Eles não se capacitam, não se preparam. Aí que acontece? Chega um momento que a oportunidade aparece. E a oportunidade? Não, a oportunidade é para fulano. Aí quando chama o fulano, começa a conversar, começa a interrogá-lo, e o que é que ele diz? Eu não estou preparado. Eu não me preparei. O que acontece? Perde a oportunidade. Por que é que existe o tempo entre a promessa e o cumprimento da promessa? Exatamente para isso. É o tempo para eu me colocar nas mãos de Deus. É o tempo para você se colocar nas mãos de Deus e procurar tirar tudo aquilo que não vai contribuir para o teor daquela promessa que Deus nos fez. Então nós temos que ter esse discernimento e esta preparação. Isto não significa forçar Deus a cumprir a promessa nos moldes em que eu quero. Não, eu não tenho esse direito. O que eu tenho que fazer é estar no lugar e na hora apropriada diante de Deus, preparado. Porque quem vai me capacitar é Deus. Agora, se eu não procurar em Deus, não me aprofundar com Ele, na comunhão, na intimidade, na identidade com a sua palavra, eu não vou fazer muito proveito daquela promessa que Deus me fez. E depois vou ser responsabilizado, porque se eu tenho uma promessa, eu devia estar ciente de que, para a realização daquela promessa, quando ela viesse, eu deveria estar mais unido a Deus, mais ligado a Ele, mais disposto, mais entregue, consagrado, para ao chegar o momento, as coisas fluírem de acordo com o propósito e a vontade de Deus. Então aqui nós observamos isso em 1 Coríntios 1 e 20, ou 2 Coríntios 1 e 20,
está escrito assim: porque todas quantas promessas de Deus há, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus Pai. Em Hebreus 4:12, deixa-me ver aqui se eu anotei certo. Hebreus, não é 4:12 não. Hebreus 10:23, está escrito assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, quem fez a promessa é fiel, e é exatamente ele que vai cumprir a promessa que nos fez. Então, nós encontramos este ponto relacionado com a direção de Deus para a nossa vida. Então, nós encontramos aqui que Abraão creu na promessa que Deus lhe fez. E não enfraqueceu na fé, 20, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Fortificado na fé. Muitas pessoas se perdem no meio do caminho, entre a promessa de Deus e o tempo do cumprimento. Por quê? Eu já expliquei aqui. A partir do momento que Deus fez a promessa, para o cumprimento existe um espaço de tempo. É nesse tempo que Deus vai nos levar, muitas das vezes, por vales, por montes, por caminhos que nós antes não passamos por eles, mas tudo isso constitui-se na nossa preparação diante de Deus, para nos colocar em condições quando do momento do cumprimento da promessa de Deus para a nossa vida. Com Abraão foi assim. Quantos anos passou? Abraão já era quase com 100 anos já. Quando Deus fez a promessa, ele tinha 75 anos. Já uma idade avançada, sem condições físicas, para gerar filhos. E a promessa cumpriu-se 25 anos depois. Nesses 25 anos da promessa que Deus fez ao nascimento de Isaque, que era o que Deus tinha prometido, fazer dele uma grande nação, isso viria através de filhos. Então precisaria nascer um filho. Nesse período, o que aconteceu? Abraão passou por muitas provas. Abraão passou por muitas situações adversas. E chegou o tempo que Sara, não a semelhança de Abraão, mas Sara duvidou. E ela disse, quer saber de uma coisa? Esta promessa de Deus está difícil de cumprir. Então ela deu aquele jeitinho de entregar Agar para Abrão e Abrão ter filhos de Agar. Como que se ali tivesse cumprindo a promessa de Deus. Mas não sabe eles que aquilo ali foi um tormento para a vida de Abraão e para toda a humanidade e para os nossos dias, as consequências daquela decisão errada. Não foi Sara que fez a promessa. Por que ela se preocupou em cumprir a promessa ao seu modo? Quem fez foi Deus. Mas Abrão deixou-se levar, passou por essa situação. Lá na frente, quando ele vai a Deus, Deus diz, o herdeiro não é este. O herdeiro é o que nascer das tuas entranhas. A promessa de Deus não era para o filho de Agar, mas era para o filho de Sara, de Abrão. Pois bem, quando cumpre-se a promessa, os dois garotos crescem, fica ali o contratempo, a dificuldade, o problema que criou lá e espalha por todo o mundo. E nós observamos que quando Deus cumpriu o que tinha prometido,
veio Isaque. Através de Isaque foi que a promessa de Deus veio se cumprir. E através de Isaque veio Jacó, através de Jacó os patriarcas, e por ali foram a promessa de Deus se expandindo por famílias e chegou aos nossos dias. Mas o que me chama a atenção é quando Deus fizer uma promessa, nós não devemos duvidar da promessa por incredulidade. Não acreditar no que Deus está prometendo. Porque se Deus é fiel ao que prometeu, ele não é homem, ele é Deus, ele cumpre o que prometeu. Então, é não duvidar por incredulidade. Mas vamos passar por momentos, às vezes, de sequidão, de provação, de tribulação. E nestes momentos, Abraão deu-nos aqui um ensinamento, que é ser fortificado na fé, dando glória a Deus. Deus abençoe Marcelo Gomes. É ser fortificado na fé, dando glória a Deus. E esperou este tempo chegar. Quando esse tempo chegou, Deus cumpriu a promessa. Você certamente tem promessa de Deus. Não há um filho de Deus aqui na terra que não tenha uma promessa de Deus para a sua vida. Todos nós vivemos debaixo de promessas de Deus para a nossa vida. Agora, nós temos que crer em Deus. Crer em Deus. Abraão creu em Deus e, portanto, se fortaleceu. Por quê? Porque se eu crer na promessa e não crer no Deus que prometeu, quem vai fazer cumprir essa promessa? Se foi ele que prometeu. Se eu não creio em Deus, mas creio na promessa, mas alguém pode dizer, mas isso é o cúmulo. A pessoa não crê em Deus, mas a atitude de muitas pessoas é exatamente esta. Eles creem a promessa, eles se apegam à promessa e esquecem do Deus que prometeu. É igual a bênção. A pessoa, eu quero a minha bênção, eu quero a minha bênção. Recebeu a bênção? O que mais eu quero com o abençoador? Eu queria era a bênção. E aí perde outras oportunidades que poderia ter a bênção. Se ele crê no que prometeu, se ele crê no abençoador, ele tem a fonte da bênção. Ele tem a fonte das promessas. Porque é Deus que prometeu. É Deus que vai cumprir a promessa. Ele já cumpriu várias em minha vida e outras ele vai cumprir no tempo certo. Eu não preciso me preocupar quando vai cumprir. Eu só preciso crer em Deus e esperar nele, conforme Abraão esperou, fortalecendo na fé, dando glória a Deus. Eu não posso me deixar levar pela incredulidade, porque ela pode bloquear o acesso do cumprimento da promessa para a minha vida. Mas aqui nós aprendemos a crer no Deus que prometeu. Ele prometeu, ele é fiel para cumprir a sua promessa. Então é isso que nós precisamos entender e gravar bem no nosso coração para não nos deixarmos levar em momentos nenhum de dificuldade, mas esperarmos sempre no Senhor. Portanto, aqui está. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Fechando essa reflexão, eu disse aqui, quem promete é Deus. Se não é Deus que prometeu, é quase que 100% que não vai se cumprir. Porque os homens também prometem. As pessoas prometem. Existem alguns que se arvoram falar em nome de Deus o que Deus não prometeu. Mas quando é Deus que promete, 100% ele cumpre. Não fica nada para depois. Ele cumpre. Agora, uma coisa. Entre a promessa e o cumprimento da promessa é o tempo de espera. Esse tempo de espera é onde nós temos que agir com vigilância, prudência e cuidado.
e procurar que Deus nos capacite e nos prepare neste momento, para quando do cumprimento da promessa, nós estejamos prontos. Não precisa perder tempo. Deus, para usar Moisés para libertar o povo do Egito, ele preparou Moisés 80 anos. 80 anos. 40 no deserto, 40 no Egito, 40 no deserto. Então, quando foi que Deus começou a preparar Moisés? Porque ele disse, através de Abraão, que a descendência de Abraão ela seria levada para o Egito 400 anos. 400 anos. Bem, se Deus fosse preparar Moisés, quando deu 400 anos, agora vou procurar um homem e vou prepará-lo. Quanto tempo se levaria? Quanto tempo Deus preparou Moisés? 80 anos. 80 anos. Então, por aí significa dizer que quando o povo do Egito estava já, o povo de Israel estava já no Egito, 320 anos, Deus escolheu Moisés. E começou ali. 40 anos no Egito, 40 anos no deserto. Quando ele chegou com 80 anos, cumpriu 400 anos. Deus o levou a Faraó para libertar o povo de Israel. Então veja como é que trabalham as coisas de Deus. Moisés, talvez, nunca passou pela cabeça dele este plano de Deus para a vida dele. Mas foi assim que aconteceu. Deus disse que a descendência de Abraão seria peregrina no Egito 400 anos. Mas depois, Deus visitaria e os tiraria de lá. E Deus tirou. Então, todas as coisas de Deus são feitas assim. Ora, se Deus é tão cuidadoso em fazer estas coisas, preparar dentro do tempo, para que quando chegar o tempo, não se adianta nem se atrasa, Deus sempre chega na hora certa. Ele tem alguém pronto. Ele tem alguém pronto. Quando chegou o dia de Deus recolher a Moisés, e agora? Vou recolher Moisés e não tem ninguém para pôr no lugar de Moisés? Não, Deus já tinha um Josué preparado e colocou no lugar de Moisés. Quando o povo foi cativo para a Babilônia, o Senhor Deus disse que era 70 anos. E quando chegou 70 anos, Deus já tinha preparado lá o Ciro, o rei Ciro, e foi ele um instrumento de Deus para fazer com que o povo voltasse para a sua terra. Então veja, as promessas de Deus são assim. Agora, por que é que eu e você, nós temos que ser diferentes? Deus promete e eu só vou me preparar quando Deus cumprir a promessa. Não. Eu vou esperar cumprir. O dia que Deus cumprir a promessa, aí eu vou começar a me preparar. Você já ficou fora do plano de Deus. Porque o tempo do preparo é o tempo da espera. Deus fez a promessa, procure orientar-se em Deus e se preparar. Porque a oportunidade vai chegar no tempo de Deus. O cumprimento, ele tem um tempo certo que eu não sei, você não sabe, mas Deus sabe. Mas quando chegar esse tempo, eu tenho que estar pronto. Para que o cumprimento daquela promessa não seja um peso sobre as minhas costas, mas seja o fluir natural de Deus na minha vida. Então, é dessa forma que nós precisamos entender as coisas. Então, aqui está, não duvidou da promessa por incredulidade. Como é que você está se preparando para o cumprimento de promessas que Deus fez para a sua vida? Agora, este preparo é o nosso preparo para servir melhor a Deus. Não é começar a idealizar plano. Não, a promessa vai cumprir, então eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, eu vou fazer daquele outro. Não. Aí já não é a nossa parte. A nossa parte é estar pronto, preparado. Por isso que eu disse, quando Deus faz a promessa,
todas as vezes que Deus faz uma promessa, se a gente analisar literalmente, nós vamos entender que nós não estamos preparados para aquela promessa que Deus fez. Sempre é assim. Que Deus promete. Quando Deus começa a prometer, a gente se admira e fica também surpreso. E aí ficam as interrogações. Mas como? Como? Como isso vai acontecer? Como eu posso ser isso que Deus está prometendo? Então é exatamente por isso que existe a promessa e o tempo da espera. Esse tempo é o tempo que a gente precisa se adaptar, se colocar nas mãos de Deus, e quando chegar aqui no momento, a gente está seguro, está certo. Deus prometeu que ia enviar Jesus. Toda a Escritura diz isto. Mas diz que na plenitude dos tempos. Quanto tempo levou a promessa? Séculos. Mas na plenitude dos tempos, quer dizer, um tempo determinado por Deus, ele cumpriu. Não deixou nada para trás. Comigo e com você, as promessas de Deus, elas vão se cumprir. Portanto, continue crendo, mas crendo em Deus. E se preparando em Deus, para no momento do cumprimento da promessa, você não seja um peso morto, mas você esteja pronto para ser útil nas mãos de Deus. Porque se você não estiver pronto, esta promessa dificilmente poderá cumprir-se. E aí você vai dizer que está atrasado, que Deus está atrasado. Mas não é Deus, é você que não se preparou diante de Deus. Então, tenhamos cuidado. Promessa é de Deus. Cumprimento é de Deus. Agora, entre a promessa e o cumprimento, tem a minha parte, tem a sua parte, tem a nossa parte. É nos colocar em ação diante de Deus e procurar entender os caminhos que nos levem mais próximo deste cumprimento desta promessa, para que quando ela chegar, não seja algo fora do comum, mas seja algo natural da parte de Deus para a nossa vida. É ruim quando as coisas vêm de maneira abrupta. Você não está esperando e acontece. Você perde o rumo. O que vou fazer agora? Como vou me sair? Por quê? Porque foi algo inesperado. Só que a promessa de Deus, foi Ele que fez, e é algo que está alimentando a minha e a tua esperança. Então nós não podemos deixar essa esperança, quando do cumprimento da promessa, trazer uma dificuldade para nós. Essa esperança gera expectativa. E expectativa me leva a colocar no dinamismo de procurar em Deus, cada dia, cada momento, procurar saber de Deus como é que eu posso estar melhor preparado e capacitado no cumprimento desta promessa. Se da minha parte houver esta intenção, este propósito, esta entrega, esta busca, Deus vai me capacitando a cada dia. E quando chegar o cumprimento, eu vou desenvolver aquela promessa, o cumprimento daquela promessa, para a glória de Deus, com o coração cheio de alegria. Porque Deus me preparou para aquele momento. Assim é com você. Não é receber a promessa, não se preocupa com nada. Não, Deus prometeu, a hora que Ele quiser, Ele vai cumprir. Quando Ele cumpre, você não sabe o que fazer. Ué, por quê? Então você jogou fora a promessa de Deus. Tenhamos cuidado. Creia no Deus que promete. Foque nele. A promessa foi Ele que fez, Ele vai cumprir. Não sou eu, não é esse, não é aquele. É Deus. Deus cumpre. Ele tem a maneira dele de cumprir. Deus abençoe a irmã Helenay Barros. Então, esta é a reflexão de hoje. Você tem promessa de Deus? Tem. Então é o seguinte, entre a promessa e o cumprimento tem um tempo. Se prepare, busque a Deus, procure certificar-se diante dele e espere o momento. Não procure apressar e não procure também atrasar o momento de Deus. Nós temos que estar pronto na hora certa,
no momento certo que Deus nos colocar o cumprimento da sua promessa. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele prometeu, ele vai cumprir. Na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Só nós podemos impedir que a promessa de Deus cumpra, quando nós não entrarmos no caminho certo e abrirmos brecha para a incredulidade. É a única coisa que pode nos barrar de desfrutar o que Deus nos prometeu, é a incredulidade, é a dureza de coração. Incredulidade é como que Deus prometeu e não vai cumprir. E não é assim. O adversário quer pôr isso na nossa cabeça. Mas a gente tem que ter cuidado. E para não ser dominado pela incredulidade, Abraão foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Aproveite o tempo da espera da promessa e busque em Deus o melhor preparo para a sua vida. Deus abençoe. Sidney Silva. Fiquemos com esta reflexão. Querendo Deus, amanhã retornaremos.